A que me dará Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Deus vivo, o Deus poderosíssimo, todo-poderoso, que criou tudo, criou os céus, a terra, o mar, toda a criação, tudo que deles há, o universo todo. Aleluia. Que o homem, os cientistas, são capazes, aleluia, de descobrir os mistérios de Deus. Aleluia. Descobrir os mistérios de Deus é somente quando o Deus vivo envia para o profeta, revelador da palavra, que é profeta vivente da palavra. Aí Deus revela os mistérios para ele, para os profetas, como foi desde o princípio, quando é o começo da vida humana nesta terra. Louvado seja Deus. Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Louvado seja Deus. Aleluia. Preciosos ouvintes que passam aqui, neste momento, nesta praça. Aleluia. Estamos mais uma vez com a ajuda do Senhor, desde as 9 horas e mais um pouco. Aleluia. Anunciando a verdade, a palavra de Deus, a verdade bíblica escriturística. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Com a finalidade de passar, aleluia, a verdade para as pessoas que passam e ouvintes, que às vezes ficam aqui ouvindo, aleluia, o trabalho do evangelismo, aqui ao sábado. Glória a Deus. A Bíblia Sagrada relata o caso, aleluia, louvado seja Deus, no capítulo 9 de João, aleluia, glória a Deus. Quando Jesus curou aquele cego de nascença, aleluia, aqueles religiosos não creram que Jesus Cristo havia curado, aleluia, glória a Deus. Eles eram tão crédulos, aleluia, que mesmo vendo o que era cego, enxergando e testemunhando ele mesmo, que Jesus Cristo o curou, aleluia, eles, na verdade, faziam de conta, aleluia, que não sabiam, mas eles sabiam que Jesus Cristo tinha curado aquele cego de nascença, aleluia. E Jesus disse para eles, aleluia, que se eles, aqueles fariseus que estavam ali por perto, vendo, se eles, porque eles diziam que eles enxergavam, que eles viam, Jesus falou, eu vim para os que não veem, vejam, e para aqueles que dizem que vêm, se torna sem ver, cego. Glória a Deus. Jesus Cristo, aleluia, glória a Deus. Ele, no passado, mesmo através do começo dos séculos, aleluia, mesmo antes do dilúvio, glória a Deus, ele estava, aleluia, em seu povo na terra, aleluia, glória a Deus, de outra forma, aleluia, de outra maneira, mas ele sempre esteve ele mesmo, não outro, mas ele mesmo, porque ele, Jesus Cristo, ele é o Criador, na verdade, ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna, aleluia, até que chegou o tempo, glória a Deus, dele se manifestar, conforme as Escrituras, aleluia, como diz ali Moisés falando,
O Senhor, o Deus vivo, o Senhor, vosso Deus, aleluia, enviará um profeta semelhante a mim. Aleluia, glória a Deus. Jesus Cristo sempre esteve presente, aleluia, usando seus profetas. Glória a Deus. Sim. Depois eu vou pesquisar na internet. Aleluia, o Cristo vivo sempre esteve ali. O Cristo eterno sempre esteve com seus profetas do passado, operando as maravilhas, aleluia, milagres, prodígios. Sempre esteve operando maravilhas. Glória a Deus. Aleluia. Então, ouvinte, aleluia, que passa por aqui. Aleluia. Jesus Cristo, neste dia nosso aqui, ó, mais uma vez, o grande Espírito Santo, aleluia, do jeito que Ele é. Ele é Deus e Deus é o Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Glória a Deus. Aleluia. O que Ele fez, o que Ele faz? Hoje, como Ele estava na terra mesmo. Quando Ele estava na terra, a Bíblia relata parte do que Ele operou. Aleluia. Ele operou curas, milagres. Limpava leprosos, curava toda doença maligna que existia naqueles tempos passados. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Quando Ele estava na terra, Ele limpou leprosos. Aleluia. Glória a Deus. Cortava a doença. Expulsou legiões de demônios, de pessoas demoniadas. Aleluia. Curou qualquer tipo de doença maligna. Ressuscitou mortos. Glória a Deus. Aleluia. Ele mostrou ali, glória a Deus, para o povo, que havia chance de salvação para aquele povo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor Jesus, Ele ressuscitou mortos. Diz a Bíblia e mostra na casa escrita, tanto no passado como nesse século agora. Aleluia. Louvado seja Deus. Alguns mortos, o Cristo eterno, o grande Deus, ressuscitou. Aleluia. Ele ressuscitou, aleluia, no ministério do profeta desta era do século XX. Aleluia, mas tem ressuscitado também. Aleluia, neste século XXI. Aleluia. Vasos de misericórdia que Ele tem usado, aleluia, e que usam nesta terra, deste mundo. Louvado seja Deus. Para Ele operar algum milagre, aleluia, é necessário que a pessoa que chega até Ele, aleluia, tenha fé requerida no coração, aleluia, no fundo do coração, da alma, aleluia, porque sem fé é impossível de agradar a Deus. Louvado seja Deus, aleluia. Nos dias de Jesus, aleluia, existia pessoas, aleluia, aleluia, pessoas que eram vivas, estavam vivendo na terra, aleluia, mas pessoas mortas, aleluia. Louvado seja Deus, glória a Deus. Aleluia, é como hoje em dia, aleluia, nos dias de Jesus, por exemplo, tinha pessoas, aleluia, que estavam mortas, em delitos, em pecados. Um exemplo, por exemplo, aleluia, Maria Madalena, antes de conhecer a Jesus, ela estava morta por causa do pecado, mas quando ela encontrou a vida, Cristo, Jesus Cristo, a vida, aleluia, ela passou a viver. De morta, ela passou a viver. Aleluia. Teve outros, da mesma forma, que estavam mortos, mas tiveram contato com a vida e passaram a viver. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, mesmo ontem, hoje, eternamente.
Glória a Deus. Teve uns que eram cegos fisicamente, mas encontrou a Jesus Cristo, passou a enxergar, tanto fisicamente como enxergar, aleluia, para a vida eterna, aleluia, porque Cristo é o caminho que leva à vida eterna. Glória a Deus. Agora, ouvinte, aleluia, tem muitos exemplos na Bíblia Sagrada. O Senhor Jesus Cristo, aleluia, deixou para nós, aleluia. E a Bíblia nos relata, ouvinte, que quando o Senhor Jesus, após ele ressuscitar, ele foi até o inferno, pregou o Evangelho aos condenados, aqueles que rejeitaram a salvação nos dias de Noé. Aleluia, glória a Deus. Jesus foi lá pregar para eles, aleluia, e eles viram que foi que eles rejeitaram a salvação, aleluia, glória a Deus. Assim, ouvinte, nesses dias, aleluia, glória a Deus, o Evangelho está sendo anunciado na terra, a verdadeira palavra, aleluia, restaurada, aleluia, restaurada pelo Espírito Santo, usando um profeta da palavra, aleluia, glória a Deus. Agora, ouvinte, é importante saber isso, ó. É importante, quando Deus manda um profeta, sempre foi assim, desde o passado. Quando Deus vivo, ele mandava, ele enviava na terra um profeta, era quando a coisa estava preta, aleluia, não tinha solução, era necessário um profeta da palavra, aleluia, para corrigir o erro, a vida, o jeito de viver do povo, aleluia. Mas, tanto naquele tempo, ouvinte, é como hoje, aleluia, nos dias de Noé, por exemplo, ali, nos dias de Noé, a população daqueles dias, aqueles milhões, estavam completamente perdidos, distanciados do Deus vivo, do Criador. Mas o que Deus fez, ouvinte? Deus levantou um camponês chamado Noé, aleluia, chamou ele, glória a Deus, para construir uma arca, aleluia, deu todas as medidas para Noé, aleluia, mostrava para Noé, aleluia, visões do que precisava para ele fazer aquela arca, e falava com Noé, Deus falava com ele, porque Noé, ele era um profeta da palavra, glória a Deus, aleluia, ele foi um profeta, louvado seja Deus. Mais, ouvinte, que passam por aqui, mas aquele povo rebelde, eles não quiseram dar ouvido para Noé, aleluia, glória a Deus. Noé pregou 120 anos, batendo na mesma tecla, avisando para aquele povo que havia de vir um dilúvio, mas o povo não acreditava, aleluia, glória a Deus. 120 anos na construção, pregando o Evangelho. Deus vai mandar um dilúvio. Pegue tua alma a Cristo, pegue tua alma a Ele mesmo, ao Deus vivo, a Jeová, aleluia, glória a Deus, louvado seja Deus. Mas eles não deram ouvido à verdade que Noé pregava. Mas aí, ouvinte, quando chegou 120 anos, aleluia, quando chegou aqueles 120 anos, aleluia, glória a Deus, aí chegou o dia próximo ao dilúvio. Então Noé, Deus mandou os animais todos, os animais que eram para entrar na arca, Deus já mandou os animais irem, as aves, tudo que tinha que estar dentro da arca, Deus mandou eles irem
em direção à arca, para eles entrarem na arca. Não foi Noé que pegou por um, não. Deus mandou eles entrarem na arca, eles foram. Noé colocou eles nos lugares devidos lá dentro da arca. Aleluia! Glória a Deus! Aí, ouvinte, aleluia! Mas aquele povo mesmo assim zombava, aleluia! Eles zombavam de Noé, mesmo quando aqueles bichos, aves e animais, tudo que tinha que entrar na arca entraram, e estavam entrando na arca, eles zombaram, aleluia, de Noé e da arca. Glória a Deus! É isso mesmo. Mas logo em seguida, É um só. aleluia, Noé entrou na arca. É esse mesmo. Deus mandou Noé entrar na arca, ele e mais 7 pessoas. Aleluia. 8 pessoas ao todo. Então, Noé entrou na arca. Deus mandou Noé fechar a porta. Aleluia. Noé fechou a porta por dentro e Deus fechou por fora. Não tinha jeito de Noé abrir a porta. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Ainda que Noé quisesse abrir a porta, ele não ia conseguir. Glória a Deus. 7 dias depois, 7 dias, que Noé tinha entrado na arca, aleluia. Glória a Deus. 7 dias que Noé havia entrado na arca. Começou a mudar o tempo, aleluia. Glória a Deus. O que aquele povo não tinha visto nunca na vida, aquele povo rebelde, começou a mudar o tempo, glória a Deus, aleluia, 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 os céus conheceram, aleluia, glória a Deus, relâmpagos, trovões, glória a Deus, aleluia. Imagina, ouvinte, hoje em dia, quando nós ouvimos esses trovões embombando, aleluia, relâmpagos cortando o céu, aleluia. Vem essas correntes, essas tempestades, aleluia, fazendo o que estão fazendo pelo mundo, glória a Deus. Agora imagina, para nós que somos acostumados, e naquele tempo, quando eles viram aquele rebelde, viram aquelas coisas nos dias de Noé, eles ficaram doidos. Aí já não teve mais jeito, veio o dilúvio. Não sobrou ninguém, como diz a pica sagrada, só Noé e a família dele. Glória a Deus. Assim, ouvinte, é agora. O Evangelho da Graça está nos últimos dias. Aleluia. Sendo anunciado ao povo da terra, ouvinte. Aleluia, amém. Aleluia. O que é que você vai fazer, ouvinte? Aleluia. Já pensou na tua situação depois da morte, ouvinte? Se você vai com Deus ou vai com o diabo? Aleluia! Glória a Deus! Assim diz a Bíblia Sagrada. Não é os pregadores falando isso de sinal. É a Bíblia que diz assim, ouvinte. Aleluia! Aleluia! A porta da graça está aberta. Aleluia! Sim! Mas do lado dela está a porta larga. E são muitos os que entram por ela, ouvinte. Aleluia. Então, se alguém faz a porta, a vontade do diabo, eles estão na porta larga. O mundo é o caminho largo, ouvinte. Esse mundão é o caminho largo. Aleluia. Se Deus requer de cada um uma nova vida, um novo nascimento, ouvinte. Aleluia! E você lê sua Bíblia e vê que Deus pede através da Bíblia santificação. Aleluia! Por que é que o povo quer o mundo? Por que é que o povo quer o caminho largo, ouvinte? Porque o povo quer, muitos deles andam roubando, muitos andam prostituindo, muitos andam, aleluia, até matando o próximo, aleluia, cobiçando o que é do próximo, aleluia. Fazendo o que não diz, aleluia, fazendo o que Deus falou para não fazer. Leia a Bíblia, ou você não lê a Bíblia? Lê, está escrito na Bíblia, sem santificação, ninguém pode ver a Deus. Deus requer um novo nascimento, ouvinte, aleluia.
arrepende-te dos teus pecados, diz Jesus falando pela Bíblia Sagrada, aleluia, e seja batizado em nome de Jesus Cristo, aleluia, para perdão dos pecados, para que recebas o dom do Espírito Santo, ouvinte, aleluia. Hoje é a mesma coisa, porque Jesus, Ele é a arca da salvação, aleluia. Se a Bíblia Sagrada é a verdade, porque o povo não crê na Bíblia, porque o povo crê na miragem, na repetição da ordem de Jesus, e deve crer no cumprimento da ordem, aleluia. Atos 2, 38, aleluia. 40 minutos já? As pessoas serem batizadas em nome de Jesus Cristo. A gente vai contar mais uma jura, você pega, segura assim pra ele, a ordem, dá telefone, em nome do Pai, Filho, depois. Espírito Santo, aleluia. O que vocês vão fazer da vida, quando fim da vida aqui, quando alguém morrer, o que vocês vão fazer? O que vocês vão apresentar a Deus? O quê? O que vocês têm preparado? O que nós temos preparado? Glória a Deus! Acorda, vítima! Aleluia! Como diz o Espírito Santo em Paulo, dizendo, aleluia! Desperta que tu dormes! Levanta-te de entre os mortos! É Cristo que esclarecerá! Aleluia! Para quê? Para que as pessoas alcancem a salvação! Glória a Deus! A Bíblia Sagrada é a única verdade de livro na terra. Glória a Deus! Não existe outro igual. Cristo é a palavra. Cristo está expressado na Bíblia Sagrada. Glória a Deus! Cristo está dando a conhecer a todos através da Bíblia Sagrada. É a porta estreita, Cristo chamando a cada um. Glória a Deus! Mas não para só por aí não, gente. Deus mandou um profeta desta era de Laodiceia para preparar o povo para o arrebatamento. Glória a Deus! Aleluia! Tem mensagem em mais de 170 países, esclarecendo o povo pelas nações. Se tem nação que rejeita a verdade, se tem nação que rejeita Cristo, Deus vai cobrar os dirigentes das nações. Aleluia! Se eles se arrependerem da incredulidade, eles têm chance de salvação. Mas se rejeitar por incredulidade a Cristo, diz a Bíblia que a condenação, São Marcos 16, versículo 15. Glória a Deus. Ouvinte, não existe duas verdades na terra. Existe a verdade que é Cristo, a Bíblia Sagrada. Aleluia, a mensagem do dia. Glória a Deus. A mensagem da hora, pregada nos rádios, postada na internet, está no YouTube, talvez no Instagram, falando do que Cristo está fazendo através dessa mensagem profética. Não fica em cima do muro não, gente. Quem está em cima do muro e não descer, está do lado do diabo. Glória a Deus! Assim diz a Bíblia Sagrada. Glória a Deus! Então, não existe duas verdades na terra. Cristo é a verdade, Cristo é a palavra. E a mentira é a imitação da verdade pervertida. Ali a serpente que enganou Eva, que deu o fruto proibido para ela. O fruto proibido não foi maçã não. Se fosse maçã, a mulher
Não precisava ter relação sexual para ter filho, só marido. Aleluia. Se fosse uma maçã, não precisava a mulher casar para ter filho, ter relação com seu marido. Mas foi um fruto proibido, chamado sexo, da serpente, aquele animal que enganou Eva e teve relação com ela, e ela teve gêmeos, Caim e Abel. Entrega a tua vida a Cristo, que Ele te esclarecerá. Aleluia. Ouvinte, Rádio Trianon AM 740, todos os dias, 6 da manhã e 10 da noite. Vocês vão saber disso. E também, pela internet, procura o profeta de Deus, para você saber melhor procurar a mensagem que ele pregou. O nome dele é William Marion Branham, o sétimo mensageiro de Apocalipse 17. Glória a Deus, o mensageiro de Malaquias, capítulo 4, versículo 5 e 6. Aleluia. Mensageiro de São Mateus, capítulo 17, versículo 11. Aleluia. Para o bem das almas de vocês que ainda estão na cegueira, sem entendimento da verdade, ouvinte. Glória a Deus. Em nome de Jesus Cristo, Deus abençoe vocês. Aleluia.